Com 30 anos, eleito o vereador mais jovem de Camaçari, Kaique Ara, pelo Partido dos Trabalhadores, virou o vereador mais jovem da cidade de Camaçari. Hoje vai contar para a gente um pouquinho sobre os desafios que foram enfrentados, né, no seu primeiro mandato e os projetos que têm sido defendidos. Kaique, qual o balanço que você faz do seu primeiro semestre como vereador, do seu primeiro mandato? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a todo o público do CN1, a toda a equipe. O balanço desse primeiro semestre é muito positivo. Nós encontramos uma Câmara com um debate político muito aquém do que poderia ter sido nos últimos anos. Então, nós chegamos aqui nessa casa com muita felicidade, com muitos esforços a partir da eleição de 2024, né, para alavancar o debate político, para alavancar as proposições que foram apresentadas ao longo dos últimos anos, né? E esse primeiro semestre fizemos muitas proposições interessantes, né? Muita coisa que envolvesse a ecologia, que envolvesse o público LGBTQIA+, que envolvesse a cultura, que envolvesse os autistas, a pauta dos autistas na cidade. Então, muita coisa foi feita, muitas matérias de relevância para o nosso município. A avaliação é muito positiva, acredito que esse segundo semestre vamos continuar apresentando muita coisa bacana, e eu sei que a população tem visto e acompanhado nosso trabalho nas redes sociais e nas ruas. E assim você foi eleito com forte apoio da juventude. Quais pautas voltadas para o público jovem você conseguiu encaminhar até esse momento? Aqui, na Câmara Legislativa, nessa casa, a gente se preocupou muito com os debates que envolvem a vida da juventude de Camaçari. Primordialmente, debater na questão do transporte universitário, que é um problema que a nossa juventude, que os nossos universitários estão vivenciando no dia a dia, né, e nós estamos enfrentando para a melhoria da qualidade do serviço. Inicialmente, os estudantes, principalmente da rede pública federal, da rede pública estadual, sofria com o roteiro do transporte universitário, porque começavam os roteiros no calendário das particulares, né, e as universidades públicas iniciam as aulas antes. Então, nós conseguimos atender a demanda do transporte universitário para esse público das universidades públicas, que inicialmente já teve o transporte no dia 7 de janeiro. Então, isso foi um ganho muito grande para nós, de Camaçari, para nossos universitários, e também propusemos aqui algumas pautas interessantes, né? O intercâmbio da juventude, né? A gente está propondo que o governo municipal crie um programa de intercâmbio para, literalmente, exportar esses talentos camaçarienses, né? Para que venham com essa bagagem, com essa experiência de ter feito intercâmbio fora do país e, obviamente, alavancar o seu currículo na disputa do mercado de trabalho. Isso pode ser um diferencial gigante para nós. Nós fizemos aqui também a proposição da volta da Bolsa Universitária, né, e do programa de estágio. Foram 2 programas que a antiga gestão desidratou, né, e a gente viu aí o impacto disso na empregabilidade da juventude, né. Muitos dos nossos jovens chegam no mercado de trabalho sem experiência, e isso tem dificultado a inserção desses jovens nas empresas. É solicitado, é sempre pedido a experiência, e o programa de estágio, o primeiro emprego, para nós é fundamental que seja reorganizado pelo município para que a gente consiga dar à nossa juventude esse primeiro momento, né, da vida profissional. Então, muitas coisas foram feitas, e a nossa juventude de Camaçari tem acompanhado afinco isso, além também do programa de idiomas. A gente propôs aqui na casa um programa municipal, né, da língua estrangeira para que a juventude também possa ter essa oportunidade. Infelizmente, os custos com cursos de inglês, de espanhol, de francês, de mandarim, são extremamente caros. Então, quando o município faz esse aporte, investindo na nossa juventude, trazendo a possibilidade desse currículo ganhar mais força para acessar o mercado de trabalho e, obviamente, também na vida acadêmica, que pontua de forma pujante. Como você tem mantido o diálogo com a comunidade que te elegeu, especialmente com a juventude dessa comunidade? Bom, nosso diálogo é contínuo, né? Nosso mandato foi o primeiro mandato a instalar uma ouvidoria nessa legislatura, né? Tem um número que é atendido cotidianamente pelo WhatsApp, com as proposições, com as reclamações, com as denúncias sobre aquilo que é apresentado na sociedade, né? E aí eu digo, esse diálogo não é só com a juventude, é com todas as pessoas que procuram o nosso mandato. A ouvidoria ela funciona de segunda a sexta, em horário comercial, né? A nossa equipe ela responde essa ouvidoria, responde essas proposições e encaminha isso aqui para a turma que trata das questões relevantes dos setores, seja da saúde, seja de infraestrutura dos bairros, das comunidades, seja relacionada à juventude, à população negra, ao público LGBTQIA+. Então,
essa ouvidoria é o canal de diálogo do mandato com a população e para estreitar essa relação e fazer esse mandato ainda mais popular, tendo a cara do povo, tendo a forma do povo de pensar acolhida pelo mandato. Como tem sido sua participação nas sessões da Câmara e também a troca de experiência com colegas mais velhos aqui na Câmara? Você é o vereador mais novo aqui da Câmara. Como é que tem sido essa troca de experiência? Bom, tem sido muito bacana, né? Eu sou um vereador do Partido dos Trabalhadores, sou líder da bancada do PT, mas sou um vereador de diálogo. Eu trato e dialogo com todos os vereadores da casa, sendo esses os vereadores da base do governo ou da oposição, né? Porventura, eu já vivenciei esse ambiente em outros momentos. Eu trabalhei aqui na casa, eu fui assessor legislativo, né? Eu fui estagiário na Câmara de Camaçari, então eu conheço afinco a realidade, né? O dia a dia da Câmara. Então, eu cheguei aqui com um pouco dessa bagagem que me ajuda muito, né, a ser o vereador, né, no dia a dia aqui. Então, a experiência com os nobres vereadores, com os meus colegas, é muito positiva nesse sentido e eu costumo dizer que a gente aqui precisa dialogar. A política ela precisa ser um ambiente do diálogo. Então, não podemos deixar de conversar com os colegas, até aqueles que nós temos distanciamento ideológico, até críticas sobre posicionamentos, né, mas o diálogo precisa ser sempre um canal estratégico, né, por um projeto maior, que é o projeto de Camaçari. A sua participação na política começou desde cedo, desde muito jovem. Você foi liderança em Grêmio Estudantil e tudo mais. E eu queria saber, você imaginou chegar onde chegou? Isso é muito interessante, porque quando eu entrei na política, eu não entrei para ser político. Eu entrei porque eu tinha uma certa crítica à própria política, eu tinha uma crítica sobre o formato que a política era conduzida e o movimento estudantil era um movimento que trazia esse sentimento de mudança, essa expectativa por uma nova sociedade, uma nova forma de organizar as coisas. Então, por incrível que pareça, eu nunca, quando eu cheguei na política, quando eu me filiei a um Partido dos Trabalhadores, quando eu organizei o movimento estudantil, seja no Colégio José de Freitas Mascarenhas, seja na Universidade Católica, eu não imaginaria que chegaria aqui no parlamento. Mas desagou que foi esse o caminho, né? E eu sempre tenho um reflexo de que chegar aqui fez parte dos passos que iniciaram esse movimento, né? Então, a gente sempre tem que olhar para o retrovisor, e eu sempre olho para o retrovisor. Né? Se hoje eu sou parlamentar e vejo a angústia do transporte universitário, dos nossos estudantes, da nossa juventude, eu tenho que lembrar que eu também fui usuário desse transporte, eu também fui estagiário, eu sei das dificuldades que essa turma passa e é por isso que a gente está aqui tentando fazer algo mais qualificado para entregar à sociedade e, de fato, sanar parte dos problemas que eu também vivenciei quando eu estive nesse ambiente, quando eu fui estudante, quando eu vivi essa realidade. O que te surpreendeu negativamente na vida parlamentar? Quais foram as surpresas negativas que você não imaginava que ia enfrentar por aqui? Bom, acho que na vida parlamentar, as surpresas negativas são as individualidades dos interesses, né? Infelizmente, isso não é só nesse parlamento, não é só em Camaçari, mas em qualquer casa legislativa, em qualquer ambiente da política, muitas das vezes os interesses individuais vão sobrepor os interesses coletivos. Isso é algo muito ruim para nós, né? Apesar de ser vereador de primeiro mandato, eu tenho compreensão de que o nosso propósito aqui é defender a população de Camaçari. E muitas das vezes existem vereadores que sobrepõem os seus interesses, né, coletivos para os seus interesses individuais. Isso empaca, isso inviabiliza muita coisa. Mas eu penso que a política ainda tem jeito, ainda tem saída. Eu sei que a população tem acompanhado mais de perto o posicionamento dos parlamentares, dos vereadores, do prefeito, dos secretários, né, de todo mundo que está no dia a dia da política. Eu sei que a população também tem dado resposta nas urnas. As respostas começaram a ser dadas na última eleição, quando houve uma mudança significativa de vereadores aqui na casa. E isso tem um impacto profundo na sociedade. E eu sei que todas as pessoas que acompanham o dia a dia da Câmara, acompanham a rotina dos vereadores, também fazem sua avaliação, fazem o seu senso crítico, né, fazem sua análise crítica sobre a atuação desses parlamentares. E, sem dúvida, a gente tem que estar aqui todos os dias motivando as pessoas a acompanhar a política e tecendo, né, a crítica e o cuidado sobre aquilo que é pertinente para as suas vidas. E assim, como é que você tem lidado com as críticas e cobranças da população, e até mesmo com comentários negativos nas redes sociais, com ataques de haters, vamos dizer assim? Bom, eu confesso a você que eu não tenho medo de hater. Tem uma coisa que eu não tenho medo de hater. A gente tem visto muita página de fofoca, a gente tem acompanhado muita coisa que não produz efetivamente nada
para a nossa vida política, nem para a sociedade, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu confesso que a gente, muitas das vezes, fica preocupado com o que as pessoas estão falando, né? Mas mais do que isso, eu sempre digo, a gente precisa ter muito cuidado com o que é produzido na internet e com a veracidade do que está sendo dito pelas pessoas na internet. Porque não existe só um caíque vereador, existe um caíque vereador que também é filho, que também é irmão, que também tem família, que também convive no ambiente social e que precisa ter sua pessoalidade, né, respeitada, assim como aquilo que me fez chegar aqui, que é a minha ética, é o meu compromisso com a sociedade. Então, muitas das vezes, assim, eu tenho muito cuidado, inclusive, de entrar em disputas com os meus opositores, porque a gente não pode levar para a pessoalidade aquilo que é do campo da política. A gente não pode levar para os ataques pessoais aquilo que é colocado na política. Se eu discordo de uma posição de um vereador, se eu discordo da posição de determinado político, eu preciso ter um movimento de discordância na política, na tribuna, na forma com que eu apresento as minhas ideias, na forma com que eu apresento minhas oposições às ideias daquele parlamentar, mas nunca no ataque pessoal, nunca no ataque individual, porque eu acho que isso que tem feito a política se tornar cada vez mais distante das pessoas, né? Isso tem desagregado famílias, isso tem desagregado amigos, isso tem desagregado a sociedade. Quando a gente faz uma política no campo das ideias e quando a gente faz as oposições a muitas ideias que são colocadas na política com respeito, com dignidade, a gente faz a política ser um ambiente mais cuidadoso, mais cauteloso com quem vive no seu dia a dia. E quais são as metas para o segundo semestre desse ano? E quais projetos você ainda pretende tirar do papel ainda nesse ano? Bom, tem muita coisa, eu estou muito entusiasmado. Acho que esse segundo semestre a gente vai poder apresentar muita coisa que não foi apresentada no primeiro semestre, né? Nós temos uma sessão especial da Consciência Negra, que vai acontecer em novembro, então eu já estou dando aqui o spoiler. Em novembro vai ter a nossa sessão da Consciência Negra, que é algo que para mim tem muita relevância, né? Levando em consideração que Camaçari é uma cidade que tem majoritariamente uma população negra, que ainda impera o racismo dentro da construção das políticas públicas, dentro da organização da sociedade, dentro da empregabilidade. Então, fazer um debate para reduzir o racismo, né, as formas com que o racismo se organiza na sociedade é fundamental. Então, é uma das pautas que para nós é fundamental. Além das sessões ordinárias, nós também temos as titulações que vão ser entregues, as medalhas, os títulos de cidadão, né, as honrarias que vão ser entregues nesse segundo semestre. Tem muita gente bacana que nós vamos homenagear, sem falar também dos projetos, proposições que nossa assessoria legislativa tem cuidado para que a gente avance, né? Eu tenho um empenho cuidadoso com a da juventude. Nós vamos propor coisas bacanas, né? No mês de junho nós fizemos aqui um curso sobre o letramento da população LGBTQIA+, foi muito bacana, assim, trouxemos muitas pessoas que quiseram estar lá, inclusive assessores de outros vereadores, porque a proposição era para que toda a casa participasse, isso foi muito bacana, e nós vamos fazer agora no mês de agosto também um ambiente para a juventude, é o mês da juventude, e nós, com o mandato mais jovem da casa, vamos fazer um grande movimento pela cidade, eu tenho certeza que a população de Camaçari vai gostar bastante. Qual mensagem você deixa para os jovens que querem ocupar espaços de poder e ter uma participação mais ativa na política? Bom, eu comecei muito jovem na política, eu comecei na minha adolescência, com 16 anos eu fui filiar ao Partido dos Trabalhadores, partido esse que no último domingo eu fui eleito presidente, né? Isso eu sinto muito orgulho, eu sou o presidente mais votado da Bahia e também o presidente mais jovem da história do PT, e isso traz para mim uma simbologia muito importante, traz para mim uma responsabilidade importante, mas a política não é um bicho de sete cabeças, não é um ambiente hostil como muita gente faz com que seja. O Partido dos Trabalhadores foi um partido que me acolheu desde muito jovem, mesmo sendo jovem negro, sendo jovem LGBT, me projetou para ser vereador dessa cidade, né? Ajudou na condução e na minha formação política para que eu tivesse consciência de classe, para que eu entendesse o meu papel na transformação da vida das pessoas, para que eu pudesse lutar pelas causas que eu acredito. Então, acho que as pessoas precisam ser sensíveis a conhecer os partidos políticos, não só o PT, mas aqueles outros que talvez se tenha a curiosidade em conhecer,
para saber que esse ambiente é um ambiente que todos nós podemos participar, né? O PT foi o partido que fez empregada doméstica se tornar governadora, que fez pedreiro se tornar prefeito, então fez estudante, filho de feirante se tornar vereador. Então esse partido que eu faço parte, que eu tenho orgulho, é um partido que faz da política a política mais acessível à população, e eu acho que todos nós precisamos ter um olhar político para esse ambiente, né? Não podemos nos permitir viver a política só de 4 em 4 anos no momento da eleição. Precisamos acompanhar os vereadores, os parlamentares, deputados, governadores, prefeitos, no dia a dia, observando o que é que ele tem feito, o que aquela pessoa entregou na sociedade, qual é a rotina política dessa pessoa, porque tem muito parlamentar, muito político, que depois que ganha a eleição some. E nós não podemos pagar o salário, né, os privilégios de tantas pessoas que vivem da política sem cobrar delas o dia a dia, da entrega à sociedade, aquilo que nós depositamos na urna com a confiança de que essa pessoa tem aí a responsabilidade macro com o povo. Você foi eleito presidente do Partido dos Trabalhadores de Camaçari com 3.081 votos, uma votação histórica. O sentimento de tudo isso, passa um filme em sua cabeça? Passa um filme na minha cabeça, eu lembro do dia que eu estava assinando a ficha de filiação ao PT, né? Obviamente, eu também nunca imaginei que eu ia chegar nesse espaço. Foi um processo de construção, um processo que eu posso dizer que cada semente que a gente foi semeando tem dado frutos hoje, e um desses frutos é o nosso partido, né? Eu vivi a história do PT desde os meus 16 anos, esse partido que, inclusive, eu nunca deixei de fazer parte. Quando o PT esteve no governo, nós defendíamos o governo. Quando o PT foi para a oposição, nós engrossamos o caldo da oposição. Agora nós voltamos a ser governo, e o nosso objetivo é fazer com que o PT seja protagonista das ações que fazem a vida do povo melhorar, né? Eu não tenho dúvida que o PT, a votação do PT, a mobilização que fez mais de 3.000 pessoas saírem das suas casas num dia chuvoso de domingo, para ir votar por uma direção nova, uma direção reoxigenada, uma direção que tivesse a nossa cara, me traz uma responsabilidade muito grande. Então, o nosso objetivo é dialogar com todos os nossos militantes, é dialogar com aquela dona de casa que acredita no nosso partido, é dialogar com o trabalhador do nosso polo industrial que acredita no PT, que consegue identificar, por exemplo, que agora o imposto de renda a partir de R$5.000 é algo do nosso partido, né? Que todos esses projetos que ao longo da história fizeram a vida do povo brasileiro melhorar, tem a cara do PT. Isso é um compromisso nosso, e o compromisso principal é organizar a reeleição do nosso governador Jerônimo Rodrigues, organizar a reeleição do presidente Lula, e aqui em Camaçari organizar a reeleição da deputada Ivoneide e também do nosso próximo deputado estadual, né, o atual vereador Tagner. Você está aqui para mostrar que essa renovação política é uma construção diária, não é? Tornar Camaçari uma cidade cada vez mais inclusiva, mais preparada para os desafios do presente, do futuro, né? E foi um prazer conversar com você e ter essa entrevista com você aqui, esse papo tão enriquecedor. Agradeço a vocês do CN1, mandar um abraço aí para toda a equipe. Camaçari Notícias é um dos sites que mais tem volume de acesso na cidade, sem dúvidas é um marco para a comunicação, para a informação, para o jornalismo de Camaçari. Então agradeço a todos vocês por essa entrevista e dizer que estamos sempre à disposição para falar sobre Camaçari, falar sobre o futuro da nossa cidade e da nossa gente.